Estamos de volta com mais um bloco sobre ortografia. Porém, agora o nosso intuito é falar com vocês a respeito do emprego do hífen na composição. E nós vamos começar assim, ó, vendo a regra geral, tá bom? Então, ó, regra geral, tá aí para você. O que você precisa perceber? Os elementos formadores perdem a sua significação individual ou não. Então é isso que você tem que analisar, tá? A palavra composta adquire um significado novo, sim ou não? Então, esses aspectos você precisa observar, tá? Para perceber se o hífen vai ser necessário ou não. Lembrando que na composição eu não estou trabalhando com prefixo nem sufixo. Eu estou trabalhando com radicais, tá certo? No mínimo 2. Tá bom? Vamos ver esses exemplos aqui. Olha, mesa redonda. Perceba que a mesa redonda sem o hífen, tá joia? Significa o quê? Um móvel de formato redondo. O que está acontecendo aqui? Bom, eu tenho duas palavras que pertencem, ó, a classes gramaticais totalmente distintas, tá joia? E cada uma conserva a sua natureza, a sua propriedade. Então eu tenho o substantivo mesa sendo determinado ou qualificado pelo adjetivo. Tá certo? É isso que está acontecendo aqui. Agora, quando eu tenho mesa redonda com hífen, eu tenho apenas um vocábulo. E eu posso chamar tudo isso aqui, todo esse composto, de substantivo composto. Tá? É o que está acontecendo aqui, substantivo composto. E aí você percebe que o significado foi alterado. Eu não tenho mais agora um móvel de formato redondo. Mesa redonda nada mais é do que um nome popularmente dado a uma reunião destinada a quê? Ao debate, a debater determinado assunto. Não é isso? Outro exemplo, abaixo assinado. Então veja, abaixo assinado significa a indicação de alguém que assina um documento, mais precisamente no final dele, tá? Fulano de tal, abaixo assinado ou abaixo indicado, abaixo exemplificado e por aí vai, tá bem? Agora, abaixo assinado com hífen, agora eu já não tenho mais duas palavras, eu tenho uma só, tá? E eu posso chamá-la também de substantivo composto. Tá ok? O que é abaixo assinado? É um tipo, é uma espécie de documento que é assinado por várias pessoas. É diferente, tá? Então você precisa, recapitulando aqui, ó, perceber esse detalhe, ó, tá? Significado único. O outro detalhe, perdem sua significação individual. Ainda com hífen na composição, o que você precisa notar agora? Esse composto, ou melhor, esses radicais ou esses elementos estão sem o elemento de ligação? O que eu estou considerando como elemento de ligação? Vamos botar aqui, ó, preposição, tá? Estou considerando a preposição, anota aí. Então, quando isso acontece,
você coloca o hífen, tá? Ó, amor perfeito, beija-flor, mesa redonda, você já viu no slide anterior comigo, Zé Povinho, tá ok? Então isso é o que vai acontecer, sem o elemento ligação. Agora, presta atenção em um detalhe, né, em uma curiosidade. Você já observou aí, ó, dois hífens. Um aqui, imediatamente após água, na linha, né, acima, e na linha de baixo, um outro hífen. Albert, por que isso acontece? Veja, um hífen marca a composição da palavra. Um hífen marca a composição da palavra sem elemento de ligação, sem a preposição entre eles. O outro hífen marca a partição da palavra, a separação dela. Tá joia? Então, é plenamente correto, tá bom? É aceitável, não configura erro, tá? Você colocar dois hífens, quando naturalmente a palavra já é escrita com hífen. Agora, aparece o elemento de ligação. Recapitulando aqui, o que eu estou chamando de elemento de ligação? A preposição. Tá? Estou chamando a preposição. Olha ela aqui. Então, se a preposição aparece, qual é a regra geral? A regra geral é sem hífen. Tá? Tudo bem? Agora, um caso um pouquinho diferente, com elemento de ligação, tá? Até então, nós já vimos isso. Só que agora, quem é que aparece aqui para mudar a história? O apóstrofo, tá joia? Quando o apóstrofo aparecer, mesmo que você tenha um elemento de ligação, mesmo que a preposição apareça, tá? Olha aqui, houve aqui uma contração, você percebe? Não é? A letra E sumiu, mas a preposição está ali. Quando o apóstrofo aparece, aí o hífen é obrigatório. Olha aqui o apóstrofo aqui, ó. Isso aqui que é o sinal de apóstrofo. Tá? Então, ó o hífen aqui. O hífen é obrigatório. Agora, com o que nós chamamos de adjetivos pátrios, tá? Os adjetivos pátrios são aqueles que designam a nacionalidade, a naturalidade, a origem, a procedência de alguém, de um cidadão, tá? De algo até, inclusive, tá bom? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, afro-americano, dois elementos. Adjetivo pátrio? Sim. Então, o hífen é obrigatório. Pode anotar aí. Ó, luso-brasileiro, anglo-saxão, euroasiático, tá? Albert, apareceu a tal da preposição. Sim, mas eu estou tratando não do caso anterior, é um caso novo. Adjetivos pátrios. Então, mesmo com a preposição, o hífen é obrigatório. Olha aqui, ó, Cruzeirense do Sul. Veja a preposição, tá, que se contraiu com o artigo, né, obviamente, mas o hífen é obrigatório. Qual é a casca de banana? A casca de banana é que o nome mesmo da nação, do estado, da cidade, né, o município, do povoado, esses nomes são sem hífen, mas o adjetivo pátrio é com hífen. Então, vamos fazer aqui uma rápida comparação. Vamos pegar, por exemplo, Cabo Verde. É o lugar.
Dê uma olhada em cabo-verdiano, com hífen. Tudo bem? Vamos pegar Mato Grosso como exemplo. O nome do estado é sem hífen, mas vamos pegar o adjetivo pátrio, né? O adjetivo que designa o morador de lá, ou a pessoa que nasceu lá, certo? O cidadão lá daquele estado. Então ele é o quê? Mato-grossense com hífen, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui o América do Sul. Ó, América do Sul. Tá? Você está vendo que existe aqui uma preposição, tá? Mas, independentemente disso, não há hífen. Mas e a pessoa que é da América do Sul? O americano do Sul? Veja, com hífen, tá? Então, fique esperto aí para você não escorregar numa questão de prova semelhante a essa aqui, tá? Então, existem exceções, Albert? Claro, a língua portuguesa sem exceção não é língua portuguesa. Então, existem sim exceções, tá? E você precisa ficar atento. Veja, se o nome do lugar, tá? Nós chamamos isso aqui de nomes locativos. Se o nome começa com o elemento gran ou com o elemento grão, o hífen é obrigatório, tá? Olha aqui o hífen, ó, tá? Caso obrigatório. Então vamos anotar aí? Eu anoto aqui e você anota aí. Olha aí. Caso obrigatório, tá? O mesmo vai acontecer, por exemplo, em Grão-Pará. Olha aqui o elemento Grã-Bretanha. Iniciados por forma verbal, também. Abre é verbo. Originalmente, né? Passa, também. Quebra-costas. Eu estou diante de outro verbo aqui. Ó. O primeiro elemento é um verbo. Quebra-dentes, a mesma coisa. Ligados por artigo. Veja. Tá? Artigo não é preposição. Fica atento. Eu vou até para chamar a sua atenção. Não é preposição. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó, América do Sul. Você tá vendo? O que eu tenho aqui? Tá bom? Existe a preposição como elemento de ligação. Então não é esse o caso que nós estamos tratando aqui agora. Repare, por exemplo, olha o comportamento de Bahia, olha a preposição aqui, de Todos os Santos. Não há hífen, mas a expressão Todos os Santos traz o hífen. Por quê? Porque agora eu tenho o artigo. Tá bom? Entre os rios, a mesma coisa, ó, o raciocínio permanece. O que apareceu aqui? O artigo. Tá bom? Traz os montes, mesma coisa. Apareceu o artigo ali. Outra. Essa daqui é bacana, tá? Espécies botânicas e espécies zoológicas. Albert, que coisa esquisita. É esquisito mesmo. Bom, para facilitar a sua vida, tá? O que a gente pode dizer aqui, ó? Quando se tratar de nome de mato, chega a ser até engraçado, né? Mato e
bicho, tá? Então, quando se tratar de nome de mato e nome de bicho, o hífen é obrigatório. Então, ó, andorinha do mar. Poxa, Albert, apareceu a preposição. Sim, querido. Mas você está tratando de quê? Espécie botânica e espécie zoológica. Então, independentemente do elemento de ligação, se é preposição, se é artigo, não, agora não depende mais disso, tá? Bem te vi, veja, o T não é nem preposição, nem artigo. O T é um pronome, mas o hífen se faz obrigatório por causa da situação. Estamos tratando de espécies botânicas e zoológicas, ou seja, de mato e de bicho. Então é isso que vai acontecer, por exemplo, com João de Barro, couve-flor, tá? Dente de leão. Olha que interessante, couve-flor não tem elemento de ligação. Dente de alho, existe o elemento de ligação, preposição. Bem te vi, olha aqui, ó, tá? Pronome, certo? Bem me quer, espécie botânica. Confere comigo? É um pronome e tem hífen. Então, o que você tem que guardar no coração? Guardar, vamos botar assim, ó. Guardar, tá? Anota aí, ó. Guardar no coração. Olha lá, o que você vai guardar no coração? Mato e bicho, sempre com hífen. Outra, quando o composto, tá? Quando os elementos se unirem para designar um encadeamento vocabular. O que é isso, Albert? Na prática fica mais fácil de você compreender. Então veja, Ponte Rio-Niterói. Olha, eu tenho aqui, ó, um encadeamento vocabular qualificando o substantivo ponte. Então aqui eu tenho o substantivo, tá? Paraná, Goiás. Olha aqui o encadeamento vocabular. Qualificando, adjetivando, vamos dizer assim, o substantivo trecho. Então, no encadeamento vocabular, o hífen é obrigatório, tá? Vamos colocar aqui, ó, hífen obrigatório. Olha lá, certo? Liberdade, igualdade, fraternidade é o nome da divisa. Veja que agora eu não tenho nem 2 vocábulos, eu tenho 3. Tá? Então, independentemente da quantidade, o que você tem que perceber é se existe esse encadeamento aí. Tá? Então, ó, de novo, a qualificação do substantivo divisa. Brasil e Inglaterra está denominando o quê? O tal acordo, certo? Qualificando o substantivo. Olha aí, o composto formado por 3 elementos. 3 palavrinhas aí, Itália, França e Alemanha. Então, esse encadeamento está qualificando o substantivo liga. É isso aí, moçada. Muito obrigado e até o próximo bloco, em que resolveremos alguns exercícios de fixação com base em questões de provas anteriores. Até lá!